E a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com alguns valores estanques, né? Então, 55, 50, 60, alguma coisa e tal. Então, isso depende muito do solo que nós estamos trabalhando, né? E porque muitas vezes nós estamos numa condição de solos relativamente pobres, em solos com uma CTC relativamente baixa, né? Então, nada impede que a gente tenha uma produtividade satisfatória quando eu tenho 40% de cálcio na CTC. Não necessariamente precisaria ter 60%, porque muitas vezes não cabe. Se eu buscar aí o cálcio 60, eu começo a não ter mais espaço para as outras bases ocuparem as cargas e ter a razão de equilíbrio satisfatória, né? Então, depende muito exatamente do V% que a gente está querendo atingir, né? E a gente pode trabalhar, por exemplo, se eu trabalhar numa condição de cerrado, onde eu tenho solos altamente intemperizados, etc. e tal. Então, se eu trabalhar com eu tenho condição e eu tenho tido possibilidade de até vivenciar coisas desse tipo em aberturas de área na região lá do Maranhão, do Piauí, nós temos tido produções satisfatórias com V% 50. Então, não tem que ter esse V% 75. Logicamente, quanto maior o valor, melhor, porque maior é a facilidade da planta encontrar exatamente o que ela precisa, né? Mas por isso que eu acho que é muito mais importante a razão de equilíbrio entre esses nutrientes do que pura e simplesmente a gente ficar preso a esses valores específicos, né? Então, eu acho que cálcio, a gente teria que trabalhar algo em torno de 40% a 65% da CTC. O magnésio, de 10% a 20%. E o potássio, esse é um pouquinho mais complicadinho. Então, de 3 a 5, no máximo 6, né? Então, o potássio realmente é um pouquinho mais maroto, esse elemento aí, pela facilidade que a planta tem para absorvê-lo, né? Para ter chance de ele entrar no sistema, né? Então, precisaríamos trabalhar exatamente com esses níveis, com essa razão de equilíbrio, né? E aí alguém poderia dizer, e por que precisa ter essa razão de equilíbrio, né? Essa razão de equilíbrio precisamos ter porque esses três elementos, eles disputam o mesmo carregador para entrar dentro da planta, né? Então, via apoplasto, tranquilo. Agora, chegou lá no simplasto, precisa, então, de um carregador para trabalhar contra gradiente, apesar de ter alguns nutrientes que têm canais do nutriente que pode entrar de forma passiva em algumas situações especiais, mas, de forma geral, entra via simplasto. E aí precisa realmente de um carregador. E eles disputam o mesmo carregador. Então, por isso que precisa ter uma relação adequada entre eles. Mas alguém poderia dizer, não, mas espera, eu sou bom de lógica. Então, por lógica, se eles disputam o mesmo carregador, para todos apresentarem a mesma probabilidade de serem absorvidos, a proporção teria que ser 33,3, 33,3, 33,3. E não essa diferença aí que você tem falado. Sim, isso seria verdadeiro se eles fossem iguais. Mas eles não são iguais. Esses íons são completamente diferentes, em função do raio iônico e em função do grau de hidratação. Então, nós temos que considerar o raio iônico e o grau de hidratação, que é que determina a capacidade do nutriente ter chance de encontrar mais facilmente e reagir mais facilmente com esse carregador. E dentre eles, realmente, o potássio é o mais tranquilo de todos, né? Pela característica de grau de hidratação e também em função de raio iônico. Então, esse potássio, se ele tiver uma quantidade um pouquinho a mais do que deveria exatamente no sistema, ele atrapalha os outros, atrapalha o cálcio e atrapalha o magnésio. E atrapalha mais o magnésio, porque o magnésio tem um maior grau de hidratação necessário. Então, ele realmente fica sempre um pouquinho para trás. Então, muito cuidado com o excesso de potássio, porque muitas vezes aí nós temos problemas com o magnésio. Eu tenho me deparado com muita coisa desse tipo, que vai pela análise solo lá, vê lá os níveis críticos são satisfatórios, faz a calagem, subiu o cálcio, subiu o magnésio, perfeito,
e o potássio está lá 7, 8% da CTC. Bom, está perfeito. Potássio não tem problema porque potássio tem a famosa adubação de luxo. Pode absorver bastante que não vai ter problema. Não vai ter problema para a planta, mas ele vai atrapalhar os outros nutrientes, né? Então, o que a gente verifica aí? Esse potássio alto, mesmo que o magnésio esteja num nível satisfatório, em termos de nível crítico necessário para a planta tem dificuldade para absorver esse magnésio. Então, hoje, a gente tem deparado, por exemplo, em áreas de cana-de-açúcar, que eu tenho trabalhado bastante com renovação da cana com soja, né? E aí a gente tem visto o seguinte, o pessoal falou, o ano passado nós fizemos soja, não teve resultado satisfatório nenhum. Por quê? Vai lá dar uma olhadinha, o potássio está na CTC 9%. E aí o magnésio está num nível bom, mas não adianta. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Primeiro, cuidado com o potássio. Para de usar vinhaça nesse local. Outra coisa que poderia fazer, daí o que nós temos que fazer? Colocar magnésio via foliar. Porque, não, mas eu faço uma calagem com maior teor de magnésio, aí eu ponho no chão. Não, magnésio vai para o chão, o potássio está lá do mesmo jeito, vai exercer a sua função. Nós temos que tirar o magnésio do raio de ação do potássio. Então, é via folha. E o magnésio é um dos poucos macronutrientes que a gente tem um desempenho muito bom quando é aplicado via folha, diferente dos demais. Então, precisa tomar muito cuidado em relação a isso.